vai agora para a parte 5 do nosso vídeo de porcentagem. Bem, vamos lá. Vou apresentar para você agora a técnica dos 10% para calcular cálculos percentuais, tá? Ou para calcular aí números que envolvem porcentagem só com 10%. Por exemplo, considere um total de 500 pessoas. Termine de forma prática quanto vale 10% de 500 pessoas. Ora, o que significa calcular 10%? Cara, calcular 10% é o mesmo que dividir por 10. Por que isso, galera? Porque é o mesmo que dividir por 10. E se você tem uma quantidade, é o seguinte, ó, você tem 10%. 10% de alguma coisa. Aqui, alguma coisa. 10% de alguma coisa. Se você tem 10% de alguma coisa, você pode dividir por 10 em cima e dividir por 10 embaixo. Ou seja, sobrou 1 sobre 10 dessa alguma coisa. Se eu multiplicar 1 por aquela alguma coisa lá em cima, o que nós vamos ter? Nós vamos ter aquela alguma coisa dividido por 10. Ou seja, se você quiser calcular 10% de uma coisa, basta você pegar aquela coisa e dividir por 10. Bem? Então, por exemplo, olha para esse primeiro caso aqui. Quero 10%, tá? 10% de 500 reais. Perdão, de 500 pessoas. 500 pessoas. 10% de 500 pessoas, você vai fazer o quê? Você vai pegar os 500 e vai dividir por 10. Tira um zerinho de cima, um zerinho de baixo. Essa resposta vai dar 50. Significa que 10% de 500 pessoas vai dar 50 pessoas. Ok? Ou seja, essa fórmula trabalha paralela com aquela de antes, como é que você aprendeu a calcular? Você pegava lá 10% de 500 é a mesma coisa que 500% de 10. Ora, se fizesse 500% de 10, trocando aquela ordem, 500% de 10. Ora, aqui daria, você simplificaria 2 zero em cima, 2 de baixo, ia sobrar 5 vezes 10, que é 50. Ou seja, a segunda forma é a forma alternativa, foi a primeira que eu apresentei. Agora estou mostrando para você a técnica dos 10%. Vamos lá para essa aqui. 15% de 500 pessoas. Ora, você tem que ter a ideia de que 15% é o quê? Ora, 15% ele é separado em duas partes. A primeira, 10%. A segunda, 5%. Ora, se você somar 10% com 5%, você tem 15%. Você calcula aí 10%, vamos calcular aqui assim, meio que de forma prática ali. Quanto é 10%? Ora, 10% vai indicar para a gente o 500 dividido por 10, que é 50 pessoas. E aqui agora, a gente vai ter 5%. Esse 5% é o que, pessoal? Ora, 10% é 50. 5% é metade de 50. O valor aqui é 25. Quando a gente faz a soma desses resultados, o que a gente encontra? A gente encontra aí 50 mais 5 é igual a 75 pessoas. Ou seja, 15% de 500 pessoas vai dar 75 pessoas pela técnica dos 10%. Vamos agora pensar na técnica dos 50%. Olha, é o 50%. 50% é você fazer 10%, presta atenção, 10% equivale a quem? Equivale a 50 pessoas. Ou seja, quem é 50%, pessoal? Ora, 50% é igual a 5 vezes os 10% que você tinha, certo? Ou seja, quem era 10%? 10% é 50. Então, você vai fazer 5 vezes 50, ou seja, 250. Você pode pensar também que 50% é a metade de 100%. Tá? Se ele é metade de 100%, você pega a metade de 500, 250. Tá? Então, essa é uma técnica também a gente usar. Temos aí, ó, 60% de 500 pessoas. Como é que você pode calcular 60%? Olha, você pode calcular os 60% assim. Você calcula 50%, depois você vai lá e calcula 10% e soma os dois. Olha, 50% deu 250 pessoas. 10% deu quanto? Deu 50 pessoas. Se você somar esses dois aí, ó, para calcular os 60%, aqui, ó, 60%, você vai chegar em quê? Chegar aí em
300 pessoas. Ok? 300 pessoas. Tranquilo? Show de bola? Então, essa é a ideia aí da letra D. Ou seja, essa é a famosa técnica dos 10%. Se você não conhecia, essa é uma alternativa para fazer cálculos percentuais apenas com 10%. Bem, galera? Espero você aí no nosso próximo vídeo, onde a gente vai resolver questões da nossa lista. Valeu!